Fala galera, estamos de volta. Canal Aposta da Dupla no ar nesta terça-feira, 14 de março, terça-feira de Champions League, né? Champions League, meu amor, então, jogo decisivo de oitava de final, segundo jogo. Agora o bicho vai pegar. Então tá aí meu amigo Thiago Dornelles, como é que tá aí, Dornelles? Tudo certo, deixar um abração para todo mundo que está nos acompanhando aí. Já pedi para o pessoal chegar deixando o like. Pô, se inscreve no canal quem não é inscrito. Ativa o sininho com todas as notificações. E bora para os jogos. Vamos começar aqui com o jogão, né? Jogão do dia aí. City contra o Leipzig. Então, a gente vê aqui que no confronto de ida foi 1-1, né? O City começou o jogo com aquele padrão, City muito bem na partida, amassando o Leipzig, fez o gol, mas daí depois simplesmente se acomodou, parou de jogar e acabou levando o empate, né? Não que seja um mau resultado, né? Empatar fora de casa, mas agora tem que vencer, né? Tem que vencer para passar. Os outros dois confrontos, uma vitória para cada lado, nada de muito interessante. A gente vê aqui um 6-3, né? Pouco over esse confronto aqui. A gente vê aqui a race das duas equipes, duas races boas. O City com 7 vitórias, apenas uma derrota e 2 empates. Já aqui a equipe do Leipzig, 6 vitórias, 2 derrotas, 2 empatezinhos. Então são duas boas races, né? São duas equipes que vêm em momentos interessantes nos seus campeonatos locais. Estão aí querendo brigar pelo título, né? Não, não tá fácil para nenhum dos dois, mas dá ainda. Então aqui a gente vê que na fase de grupos o Manchester City não perdeu nenhum jogo, né? E aqui, cara, se eu não me engano, esses 3 últimos jogos aqui o City jogou com o time reserva, né? Poupou aí. Até no próprio jogo de ida aqui não jogou o De Bruyne. Então, cara, o City ele se esforça quando precisa, né? Então, ele realmente está focado na Premier ali também. Tá difícil, né, a situação ali para buscar o líder Arsenal, mas tá ali na briga, né? Já a gente vê que o Leipzig conseguiu 4 vitórias e teve 2 derrotas no campeonato, né? Conseguiu vencer até o próprio Real Madrid, né? Venceu o Real Madrid, então um jogo bem duro aqui contra o Madrid e venceu. Mais dados das duas equipes. O City marcou nas últimas 8, não perdeu nas últimas 8 e over 0,5 HT em 8 das últimas 10. É um time que geralmente abre o placar cedo. Já o Leipzig marcou nas últimas 6, não perdeu em 8 das últimas 10, under 13,5 nas últimas 7. Então, apesar de estar saindo os gols aí nos jogos do Leipzig, mais de 13,5 está sendo difícil de sair, né? E over 2,5 nas últimas 3. A média de gols aqui do Manchester City, jogando em casa aqui no campeonato, a gente vê que tem uma média de 4, né? Pô, uma média altíssima de gols marcados. E já o Leipzig, 2,67, também uma média over. Duas defesas boas, né? 0,67 apenas sofrido para cada equipe. Mas o ataque do City muito forte, 3,33 de média de gols por jogo como mandante. E o Leipzig, cara, mesmo como visitante, uma média de 2 gols, né? Média excelente. A gente vê aqui que o 0,5 HT do City é interessante, mas do Leipzig bem baixo, né, pessoal? 33%. Mas aqui do 1,5, 100% para as duas equipes. O 2,5, 100% para os jogos do Manchester City. 33% para o Leipzig. Então, para esse jogo, pessoal, buscar aí 2, 3 gols aí, não descarto não, apesar dessa média baixa do Leipzig aqui, o City é muito forte, né, quando joga em casa e acaba marcando muitos gols. Pro trade, pessoal, cara, pro trade eu não vejo outro cenário a não ser buscar esse back aqui do City. Pelo que eu vi, ele vai com o time completo, né? Sabe que o Guardiola gosta de brincar, mas, cara, agora não tem que fazer, né? Tem que vencer, senão cai fora da principal competição da temporada, né? Então tem que vencer aí, vencer a equipe do Leipzig. Não é uma equipe boba, vamos ficar ligado, tem um contra-ataque bom. Mas, cara, o City vai com certeza começar com aquele padrão excelente de back, amassando o adversário, né? Como ele sempre faz. E para mim tem muito valor, uma oddzinha aqui por volta de 1,40, buscar esse back a equipe do City no primeiro tempo.
Gols, pessoal. A gente vê aqui o 2,5, 1,64. Cara, como eu falei, né? A princípio eu vou vir buscar sim esse back, mas caso o Leipzig esteja conseguindo muitas escapadas e finalizando, aí eu vou pular fora desse back aqui e vou me expor num 2,5, cara. Pô, para mim também tem muito valor aí, principalmente se o Leipzig estiver conseguindo agredir o City, né? Se for só o City jogando, me posiciono a favor do City. Se o Leipzig estiver conseguindo agredir o City também, aí fica um jogo muito aberto e eu vejo daí muitos gols, como por exemplo aquele 6-3 que a gente teve no outro confronto ali, que com certeza ali o Leipzig se jogou também, e aí, cara, a gente sabe, dando espaço para o City vai marcar e não adianta, cara, não tem muito o que inventar. Já minha entrada pré, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu fiz um criar aposta, né, como de praxe aqui, né, a gente tenta extrair o máximo valor para fazer uma entrada. Eu peguei aqui a vitória do City, né, não vejo o City não vencendo essa partida, ainda mais necessitando essa vitória no principal campeonato, né, do ano. Então, peguei essa vitória do City, mais de 1,5 gols do City, né? O City com uma média altíssima de gols marcados quando joga em casa. Então, sempre faz 2, 3, 4 gols. Então, peguei uma linhazinha de 1,5 de gols do City e mais de 0,5 cantos do City no primeiro tempo. O City também, olhei, ele tem uma média de escanteios excepcional quando é mandante. Então, porra, é um escanteio, só precisamos de um escanteio no primeiro tempo para dar esse up na odd aqui, oddzinha de 1,65, cara. Para mim, muito valor, até deu uma subidinha aqui, estava 1,62, mas aí 1,65 agora, então agora é a hora de finalizar essa aposta. Muito boa. E o meu placar para esse jogo, 4-1 City. Tá, então 4-1 para o City nesse jogão aí, né? Que abre essa Champions League aí de terça-feira. Vamos para o segundo jogo da Champions, Porto e Inter. Outro jogaço, né? Primeiro jogo 1-0 para Inter. Então aqui, confronto nos últimos 3 anos aqui, apenas esse 1-0, né? E aqui a raiz das duas equipes, né? Então, Porto aí vem de 8 vitórias, 2 derrotas na race. Já a Inter aqui com uma race um pouquinho pior, né? Também o campeonato italiano acho que, ao meu ver, é um pouquinho mais equilibrado do que o campeonato português, né? Mas aqui na race aqui a Inter tem 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Então aqui na fase de grupos o Porto veio de 4 vitórias, 2 derrotas, né? Teve essa derrota aqui surpreendente para o Clube Bruges jogando em casa e esse jogo contra o Atlético Madrid também perdeu. A Inter 2 derrotas, né? As duas para o Bayern, 3 vitórias e um empate contra o Barcelona, uma vitória e um empate contra o Barcelona, né? Vamos para mais dados aqui. Então, o Porto marcou primeiro em 9, marcou em 9, over 2,5 nas últimas 3, under 3,5 em 8. A Inter, under 3,5 em 9, ambas marcam não em 7. Pegar aqui a média dos últimos 10 jogos aqui de ambas as equipes. O Porto tem uma média de 2,40 por jogo, a Inter 1,70. Então, o Porto feitos 1,70 para 70 sofridos, a Inter 1,10 feitos para 0,60 sofridos. O 0,5 HT 60-40%, então não me agrada muito esses índices. 1,5, 70 e 40%, né? A gente vê que a Inter aí nos últimos 10 jogos está sendo muito under, né? O 2,5 aqui, 40% do Porto e 30% da Inter. O under 3,5, 80% do Porto e 90% da Inter. Então vamos para as odds aqui. Então, mercado equilibradíssimo, né? Já temos uma liquidez aí razoável e o mercado equilibrado, né? 2,72 para o Porto e 2,84 para a Inter. Então, as odds aí bem colocadas. Então, cara, no trade, eu levo esse jogo para o live. Vou levar para o live aí. Não vou me posicionar no pré-live aí. Acho que dá para trabalhar um lei a pior equipe em campo aí. Temos odds boas aí, né? Para trabalhar esse lei a pior equipe. Já gols, pessoal. Então a gente vê aqui que o 2,5 está partindo de 2,10. Gols, eu vou esperar para o live também, a partir que alguma equipe fizer algum gol.
Porque se ficar no 0-0, a Inter pode se fechar lá atrás. Enquanto tiver 0-0, para a Inter tá de bom tamanho, né? Então, não venho buscar gols aí no 0. Enquanto o jogo tiver 0-0, não acho bom buscar gols, porque esse 0-0 funciona serve para a Inter, né? Então, se elas fechar lá atrás, pode ser que não queira mais jogo ali no segundo tempo e o jogo morrendo 0-0, né? Mas a partir que sai algum gol, já fica mais interessante aí buscar 1,5, ou dependendo de que altura saiu o primeiro gol, né? Sair logo cedo no primeiro tempo, dá para se buscar esse 2,5 aqui também. Então, isso aqui é jogo muito difícil, né? É jogo totalmente por live. E o primeiro jogo já foi bem pegado. Foi apenas 1-0 para a Inter. Então, agora o Porto jogando em casa tem que ir para cima, tem que vencer esse jogo para, no mínimo, levar para os pênaltis, para a prorrogação, né? Já minha entrada pré, então, como o jogo está muito bem precificado aqui, eu dei uma olhadinha ali, cara. O Porto é um time que adora tomar um cartãozinho. Então, nos jogos ali, dei uma olhada ali nos últimos jogos. Então, o Porto toma 3, 4. Teve jogo que tomou até 5 cartões, né? E a Inter ali toma alguns cartãozinhos também. Então, como vai ser um jogo pegado, um jogo bem disputado, eu fiz aqui esse criar aposta com um gol no jogo, 1,5 cartões do Porto, 13,5 do jogo todo, tá? E um under 5,5. Eu vi ali a média do juiz também é 4 cartões por jogo, a média do juiz. E, cara, como vai ser um jogo disputado aí, acredito que vai ser um jogo pegado, que saia bastante falta aí, cartões para tudo que é lado também. Já o meu palpite, meu placar, vamos no 1-0 Porto aí, para deixar esse jogo ainda mais pegado. Perfeito. Então, pessoal, hoje a gente até vai ter mais entradas ali no nosso grupo do Telegram, mas são jogos aí de competições menores, então a gente não trouxe aqui para o vídeo também, porque as páginas que a gente pesquisa não tem tantos dados para passar para vocês, então a gente achou melhor deixar só para o Telegram, trazer só os jogos realmente quentes de hoje, né? Que são esses 2 joguinhos da Champions League. E de dicas, era isso, né? Essas 2 entradas, excelentes entradas para os jogos. E vamos deixar aqui a nossa dica top agora. Né? Nossa dica top que vai ser do Brabo, do City, como mandante, atropela. Então a gente acredita assim nessa vitória aí. E que saia pelo menos 2 golzinhos do City e um canto no primeiro tempo. Fechou, gurizada? Por hoje era isso. Não esquece de deixar aquele like antes de ir embora. E amanhã tem mais.